Bom dia a todos. Vamos baixar a nossa cabeça, vamos estar orando. Senhor, nós queremos entregar esse tempo, Pai, esse momento que estamos aqui, Senhor, para meditar em nossos corações, olhar para dentro de nós e entender o Teu propósito e a Tua palavra para nossas vidas. Que cada um aqui possa ter essa predisposição nessa manhã e que eu possa usar, Senhor, a minha boca para falar aquilo que Tu queres falar. Que Tu esteja me conduzindo, Senhor, me enchendo do Espírito Santo, como a todos nós aqui, usando como uma ferramenta para o Teu propósito. É isso que eu peço, Senhor, no nome de Jesus Cristo. Amém. Eu creio que tem um assunto que está bem latente em nós, nesses dias, que é a questão da oração. Essa é uma das questões que tem mexido muito comigo e com algumas pessoas nos últimos dias. E tanto é que a gente, sem combinar nada, Deus fez com que a gente falasse 2 vezes sobre a oração dentro de poucos dias. 15 dias atrás, o Eduardo já falou mais sobre a parte de teologia, sobre a Bíblia, sobre a oração. E algumas vezes dá essa coincidência, não é uma coincidência, na verdade, é Deus que conduz. É Deus que quis assim. E hoje eu quero falar um pouco mais em termos práticos sobre isso. Por que isso é tão importante para nós? Primeiro de tudo, eu gostaria que você olhasse e entendesse qual é o verdadeiro significado, o que é a oração. A gente sabe que oração é falar. Oração é falar. Mas será que nós oramos a um Deus distante? Será que a oração do Ivanor ela é mais forte, mais importante e poderosa do que a do Telmo? Qual é o verdadeiro significado da oração? Eu queria ir mais fundo do que isso. Será que você sabe orar? Será que eu sei orar? Olha o que a Bíblia diz em Romanos 8, 26. Pode abrir lá. Romanos 8, versículo 26. É bem claro aqui, né? Da mesma forma, o Espírito Santo ajuda em nossas fraquezas, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Então, de fato, nós não sabemos orar. A Bíblia diz que nós não sabemos orar, que o Espírito Santo, ele transmite a nossa oração com gemidos inexprimíveis. Para vocês entenderem melhor, é como se um chinês viesse aqui e dar uma mensagem. Por melhor que fosse a mensagem, por mais ungido que fosse esse chinês, se não tiver um tradutor, ninguém ia entender nada. Ninguém já ia ficar perdido. E assim é quando nós oramos. Por isso que o Espírito Santo é o nosso tradutor. Por isso que o Espírito Santo interage por nós. O que é a oração, então? O significado de orar é falar com Deus. Esse é o verdadeiro significado. Tudo começou lá no Gênesis. E disse Deus. A terra era sem forma e vazia, e disse Deus, haja luz. E disse Deus, haja o firmamento. Deus falou primeiro. Deus orou primeiro. Deus amou primeiro. Deus perdoou primeiro. Deus derramou graça sobre toda a terra e sobre todos nós. Tudo isso Deus fez primeiro, antes de nós. E o que Deus espera de nós? Ele espera que nós oramos, que nós falamos com Ele. Você acha que um pai ficaria feliz de ter um filho ou muitos filhos e o filho não falasse com ele? É isso que Deus espera de nós. Ele espera que nós falamos com Ele. E por isso Ele mesmo nos deu 2 assessores. 2 assessores. Vocês sabem que qualquer pessoa importante tem um assessor. Você vai lá na prefeitura e tenta falar com o prefeito. Primeiro você passa por uma secretária, um assessor, não sei. Você vai falar com uma pessoa importante numa empresa, um diretor de uma empresa. Muitas vezes você não tem acesso. Você precisa falar com o assessor antes. E olha, Deus nos deu 2 assessores. Primeiro, Jesus Cristo, que intercede por nós. Ou seja, você está chegando na presença de Deus. Não, Jesus diz assim, olha, esse aqui é o André. Eu conheço o André. Ele é meu irmão. Está aqui, ó, não precisa nem fazer ficha, é só, pode atender ele. Jesus é o nosso assessor, primeiro assessor. E o Espírito Santo é o nosso tradutor. É o nosso segundo assessor. Traduz aquilo que nós queremos falar com o Pai. Então veja como nós somos importantes. Porque nós temos 2 assessores. E digo mais, não é para todos esses assessores. É para quem quer.
é para quem é filho de Deus. Agora, quando o filho não fala com o pai, não ouve o conselho do pai, não busca o mínimo relacionamento com o pai, não tem nenhum contato com o pai, como que o pai se sente? Se sente rejeitado, menosprezado e às vezes traído. Então, como nós estamos diante de Deus segundo isso? Será que muitas vezes Deus não se sente rejeitado por nós não falarmos com Ele, por nós não termos contato com Ele? Quando nós não oramos, quando nós procuramos fazer mais aquilo que é importante para mim do que para Deus? Paulo cita um dos mandamentos relacionado a pais e filhos. O primeiro mandamento com promessa. Em Efésios 6, do 1 ao 3. Vamos abrir lá para ver o que Paulo... Efésios capítulo 6, do 1 ao 3. Esse é um dos mandamentos que Deus deu para Moisés lá no livro de Êxodo. Mas Paulo usa esse mandamento aqui, repete ele aqui. E diz assim: Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa. Então, o mandamento de honrar o pai, ele vem acompanhado de uma promessa. Ele vem acompanhado de uma promessa. Não é simplesmente um acaso. É praticamente uma obrigação. Um mandamento é uma obrigação. É um mandamento. Quando Moisés escreveu lá no Êxodo, e disse Deus: castigarei até a terceira e quarta gerações dos que me desprezam e me rejeitam, mas tratarei com bondade até 1000 gerações aos que me amam e obedecem os meus mandamentos. E aí eu pergunto, por que Deus criou o homem? Você já viu algum animal se ajoelhar e orar a Deus? Por mais treinado que ele seja, por mais esperto que seja, não. Um animal não tem condições de fazer isso. Ele não foi criado para isso. Por isso Deus criou o homem. Deus criou o homem para ter alguém que falasse com ele, para ter alguém que orasse com ele, que se relacionasse com ele. Embora os animais louvem a Deus, da forma deles, a Bíblia diz que os animais são para a honra e para o louvor de Deus. Mas nós, os seres humanos, fomos criados para falar com Deus, para orar com Deus. Essa é a grande diferença. E aí nós temos um grande problema nas igrejas evangélicas, nas igrejas cristãs, que é uma estatística. É assim, mais ou menos assim, ó. Celebração dominical, 300, 400 pessoas. Você pega as igrejas grandes, até mais que isso, né? Celebração jovem, 200, 300 jovens, que maravilha, que benção, que joia. Louvorzão, 800, 1000 pessoas numa praça, num ginásio, aleluia. Encontro de oração, 7, 8 senhorinhas, 1 ou 2 senhorzinhos. É comprovado, estatisticamente, eu pesquisei, que as reuniões de oração nas igrejas são as menores de todas as outras. São as menores. E o que muito cristão não entende, ou simplesmente não dá bola, é que a oração é um dos fundamentos mais importantes dentro da igreja. Talvez até mais importante que muitos ministérios. Você quer saber como é que é simples? Sem oração não há conversão. Sem oração não há salvação. Sem oração não há comunhão com Deus. Sabe nos evangelhos que Jesus disse? Se com tua boca confessar e com o teu coração crer que eu sou o Senhor, serás salvo. Se com tua boca confessar e com o teu coração crer que eu sou o Senhor e Salvador, tu serás salvo. Não tem outra forma. Não adianta eu orar pelo Edgar, pelo Joel, se ele não tomar essa decisão, ele não orar ele mesmo a Deus e crer, não vai acontecer nada. Não vai ter salvação. Por isso que a oração é tão importante. E além disso, não é só orar, precisa crer. Precisa ter fé. A oração sem fé não funciona. A oração junto com a fé é o meio não apenas de comunicação e comunhão com Deus, mas também de realização de curas e milagres, de perdão de pecado, de mudança de vida nas pessoas, de testemunho do poder de Deus, do amor que Ele tem por nós. É tudo isso junto. E aí eu pergunto, por que às vezes somos tão fracos na oração? Eu não sei se alguém já passou essa experiência, mas sabe de quem já passou, pelo menos já viu alguém. De uma pessoa ficar numa cadeira de roda 6 meses, ou mais. Depois ela volta a caminhar. E quando essa pessoa volta a caminhar, ela tem uma dificuldade enorme.
Ela não consegue levantar da cadeira depois de 6 meses e sair caminhando. Ela vai ter que se apoiar em alguma coisa, vai ter que ter alguém para ajudar, porque as pernas dela estão fracas, não tem força. Ela precisa exercitar esses movimentos de novo. E eu creio que a nossa oração muitas vezes vive na cadeira de rodas. A gente não exercita. E fica pior ainda com a nossa fé. Será que Jesus encontraria uma semente para medir a nossa fé? A minha fé? Lembra do grão de mostarda? Poxa, a semente de mostarda movia montanhas. Então eu não sei qual é o tamanho da minha fé, que semente que Jesus iria encontrar para medir a minha fé, o tamanho da minha fé. E aí funciona da seguinte forma. A fé é a outra perna. Se a oração é uma perna, a fé é a outra perna. E as duas pernas carregam o corpo. A fé e a oração é que carregam o nosso corpo. É aquilo que nós cremos. É a nossa comunhão com Deus que faz a diferença na nossa vida. Então, se nós tivermos muita pouca fé e não exercitarmos a oração, nós vamos ser igual aquele paciente na cadeira de rodas. Precisa de alguém que o conduza, que empure, porque o corpo dele não é carregado pelas suas próprias pernas. E eu acho interessante essa comparação que Jesus fez da fé com uma semente. Porque quando você coloca uma semente na terra, alguém já fez isso, você espera às vezes 60 dias ou mais. E você acredita que aquela semente vai brotar e vai nascer alguma coisa. E às vezes é uma semente minúscula. Quem já semeou salsa? Semente da salsa é quase que tem que olhar com a lupa. E demora um tempão para nascer ainda. Ainda mais se você semear ela funda, botar bastante terra por cima. Daí você espera lá uns 4, 5 meses. Mas ela brota. Ela brota. Eu tive essa experiência, ela brota. E muitas vezes a semente também não brota. Por que a semente não brota? Porque ela está morta. Ela não está viva. Ela não produz. E às vezes a nossa fé é assim. Às vezes a nossa fé é morta. Ela não produz. Ela não faz a diferença. Então, quando nós procuramos orar e procuramos ter esse tempo de oração, nós precisamos crer. Nós precisamos ter fé. É assim que a Bíblia nos ensina. Quando os apóstolos Pedro e João foram soltos, que eles estavam presos, e eles voltaram e relataram aos outros o que tinha acontecido, eles juntos levantaram em alta voz e oraram. E o local onde eles estavam, a casa onde eles estavam, o lugar tremeu. E todos se encheram do Espírito Santo. Isso é o que fala lá na igreja de Atos, a igreja primitiva. No livro de Números, quando a comunidade de Israel se rebelou contra Moisés e contra Deus, a ira do Senhor se acendeu e o Senhor enviou uma praga. Disse Deus: Moisés, saia do meio dessa comunidade para que eu acabe com eles imediatamente. Vocês sabem o que Moisés fez? Se prostrou em terra, implorou ao Senhor, pediu para o seu irmão Arão que pegasse o incensário, que pegasse o fogo do altar e se colocasse entre a praga, entre os mortos e os vivos. E aí cessou a praga. Morreram 14.700 pessoas naquele dia por essa praga. Fora os que já tinham morrido um pouco antes pela rebelião de Corá, Datã e Abirão. Se você quer ler toda essa história, é o capítulo 16 do livro de Números. Depois você lê em casa que você vai entender isso que eu estou explicando aqui. Mas por que não foi pior? Por causa da oração de Moisés. Porque Moisés muitas vezes clamou pelo povo, intercedeu pelo povo, mesmo que eles merecessem o castigo. Vocês conhecem as histórias, né? Vocês sabem que muitas vezes eles mereciam aquilo que eles faziam de errado. Mas Moisés pedia por misericórdia, porque Moisés amava o seu povo. Quando Jesus foi torturado e crucificado pelos judeus e pelos romanos, ele pediu ao Pai que tivesse misericórdia. Disse Jesus: Pai, perdoa, pois eles não sabem o que fazem. Jesus amava o seu povo. Jesus intercedeu pelo seu povo. Então, como nós devemos orar? No mínimo, nós temos que seguir os exemplos bíblicos. Os apóstolos oravam, a igreja tremia. Faziam milagres, curavam pessoas. Pedro fez com que Tabita ressuscitasse da morte. Moisés pedia em oração a Deus, e por causa da sua obediência,
do amor que ele tinha pelas pessoas, Deus atendia as suas orações. Daniel foi ouvido, era muito ouvido no céu segundo a Bíblia, porque ele era um homem fiel e temente a Deus e orava a Deus, tanto orava diariamente que ele foi pego quando estava orando e foi jogado na fornalha. Aliás, ele não foi jogado na fornalha dessa vez, foi jogado nas covas dos leões. Desculpa, foi na fornalha, foi uma outra oportunidade. Ele foi jogado em várias coisas, né? Na fornalha foi mais adiante, né? Foi mais adiante. Então, Elias orou com fé e parou de chover por 3 anos. Depois Elias orou, choveu de novo. E aí, Samuel e muitos outros. Tem muitos exemplos na Bíblia. Todos foram obedientes a Deus e tiveram fé. Jesus, um exemplo de amor, de humildade, fidelidade, total submissão ao Pai. Todos intercediam pelos outros. Agora, muitas vezes eu quero que Deus responda às minhas orações. Quem não quer? Eu creio que nós queremos que Deus responda às nossas orações. Mas o que Deus quer de nós? Deus quer que nós tenhamos fé, que nós oramos, que nós falamos com Ele, que nós seguimos esses ensinamentos da Bíblia. A Bíblia não é um livro para ser lido. A pessoa que pegar a Bíblia só para ler, me desculpa, mas nem perde tempo. Não perde tempo. A Bíblia é um livro para praticar, para seguir. Então é isso que Deus quer de nós. E Jesus também deixou o exemplo de oração. Tem um exemplo mais claro do que a oração do Pai Nosso, lá em Mateus 6. Lá fala de todos os pontos da oração, todos. Desde a adoração até a confissão, a submissão, obediência, reconhecimento do pecado, das necessidades. Fala tudo na oração do Pai Nosso. É só um exemplo. Mas Jesus também deu um outro exemplo no Evangelho de Lucas, e esse eu quero abrir com vocês. Lucas 18, do 1 ao 8. Todos acharam? Lucas 18, versículo 1 ao 8. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola, para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse: em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça, para que ela não venha mais me importunar. Versículo 6. E o Senhor continuou: ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo, Ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Eu quero separar esse pequeno texto em 3 partes. A primeira delas é que mesmo quando uma pessoa não teme a Deus, uma pessoa não honra a Deus, Deus pode fazer com que ela faça justiça para os seus filhos e escolhidos. Foi o que Deus fez aqui com essa viúva. Segundo ponto aqui, houve uma persistência muito grande dessa mulher. Nós devemos persistir na oração. Nós precisamos acreditar, não desistir, continuar. O segundo ponto, Deus é justo. Aqui até mesmo o juiz injusto reconheceu que Deus faria justiça aos que clamam a Ele de dia e de noite. Deus é justo. Deus vai responder a nossa oração. Ah, mas eu pedi um jatinho e Deus não me deu. Gente, às vezes a resposta de Deus é não. Não é sempre sim. Às vezes aquilo que a gente acha que não é bom, é o que realmente para Deus é certo e é bom. É que nós não enxergamos. Nós enxergamos por fora. Então, Deus responde às nossas orações, sim. Ele responde sim, não ou espera. Persevera. Continua orando. Continua tendo fé. Continua acreditando. E o último ponto aqui, contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra. Isso é uma grande preocupação nos dias de hoje. Será que quando Jesus voltar, vai ter pessoas ainda firmes, pessoas que têm fé de verdade?
Agora eu quero falar uma coisa do meu coração. Não me julguem. Não me julguem. Abre o teu coração. Deixa o Espírito Santo ministrar o teu coração. Nós temos hoje na Aliança 104 membros. E nós temos uma média de 30 pessoas que não são membros e que participam aqui regularmente. Às vezes mais que os membros. O que a gente tem percebido nesses últimos tempos, tempos difíceis, que nem sempre essas cadeiras estão quase lotadas. Muitas vezes a nossa participação aqui é 60 a 70 pessoas, ou seja, metade das pessoas que deveriam estar aqui. Eu sei que muitas vezes tem um motivo justo. Eu não estou condenando ninguém. Por isso que eu disse, abre o teu coração. Deixa o Espírito Santo ministrar o teu coração. Tem os motivos justos, familiar, algum aniversário que você tem que viajar, um casamento, uma formatura, uma doença. Muitas coisas são motivos justos. Eu concordo com isso. E aí você precisa ir. Você precisa fazer essa visita para essa pessoa e você precisa ir. O problema é quando isso se torna o hábito. É quando sempre tem um motivo. O problema é quando 50% das nossas escolhas não é para as coisas de Deus. Esse é o problema. De novo, olha para o seu coração. Não me julguem. Oração, devocional, dia a dia. Ler a Bíblia, contribuir, servir, ajudar, visitar. Tudo isso são atributos de um cristão. Tudo isso. E tudo isso são escolhas que eu faço ou não. O que está preocupando o meu coração nos últimos tempos? É que está tão fácil fazer essa troca. É tão fácil fazer essa troca. Que às vezes as coisas de Deus, elas não estão nem em segundo plano. Elas estão em terceiro ou quarto. Eu sei que ninguém gosta e todos têm o direito de ficar chateado com esse tipo de afirmação que estou fazendo. Mas se o Espírito Santo realmente está no teu coração e ele ministrar a sua vida, você vai se avaliar e vai entender que muitas vezes é mais fácil eu trocar as coisas de Deus por qualquer outra coisa. E aí depois a gente fica triste e chateado porque Deus não responde às nossas orações. Deus não me ouve. Deus não está nem aí comigo. O que está acontecendo na minha vida? Está tudo errado. Problema daqui, problema dali. É com a mãe, com o pai, com o tio e com a esposa e com o filho e com todo mundo. Por isso, não vou dizer que você não vai ter problema se você for uma pessoa fiel a Deus, muito temente a Deus. Mas quando vier o problema, você vai estar com suporte. Você vai estar bem. Você vai estar forte. Você vai ter equilíbrio. Que nem Paulo diz, quando sou forte, aliás, quando sou fraco é que sou forte. Por que Paulo diz que quando sou fraco é que sou forte? Porque as fraquezas eram os problemas da carne. Forte é porque ele estava em Deus. É isso que Paulo está dizendo. Então a gente tem que tomar esse cuidado, porque depois a gente fica choramingando nos cantos, se lamentando, amargurado. Olha, eu vou citar a Jane de novo, com a permissão dela. Nós fomos ontem à noite lá na casa da Jane. A Jane foi uma inspiração para mim, porque ela está amarrada em Cristo, ela está ligada com Jesus. Ela falou coisas do Antônio que me arrepiou. Então eu creio que é assim que tem que ser a nossa vida. Eu já estou terminando, tá? Por isso nós precisamos de muita oração e de muita fé. Nós estamos vivendo tempos horríveis, gente. Horríveis. Tá? Se você tem contato com as pessoas de fora, eu trabalho na rua, como se diz, nas empresas, tudo. Você não, olha, desculpa o que eu vou dizer, você não aproveita mais nada, gente. Você só tem que olhar as coisas que Deus fez e que o homem ainda não estragou. Eu quero citar aqui 5 pontos importantes por que nós devemos orar. Procura guardar isso na tua memória, se quiser anotar, pode anotar. O primeiro ponto, o mais importante, por que nós devemos orar? Para nos comunicarmos com Deus, para falarmos com Deus. Sem oração, é sem conversa com Deus. Acabou, sem relacionamento com Deus. O segundo ponto, para exercitar a nossa fé, para que a nossa fé possa carregar o nosso corpo, para que a nossa fé seja uma semente viva, não seja uma semente morta, que não vai sair nada daquela semente. Terceiro ponto,
para que Deus opere milagres, cura, perdão, transformação das nossas vidas. E quarto ponto, para dar graças a Deus, louvar a Ele por sua compaixão e misericórdia, porque se Deus não tivesse compaixão e misericórdia de nós, não ia ser fácil. Não ia ser fácil. E quinto ponto, para darmos testemunho da grandeza de Deus e da minha pequenez, da nossa pequenez. De como Deus é poderoso e grande e que nós não somos nada sem Ele. A gente está cheio de exemplos nesse sentido, que nós não somos nada. Nós somos o pó da terra. Mas o que é muito importante é que nós somos amados por Deus. Tão amado que temos 2 assessores para facilitar a nossa vida. Essa é a grande diferença. Mesmo a gente sendo um grãozinho de areia no oceano, nós somos muito amados por Deus. E Deus pode fazer milagre, pode transformar todas as coisas, pode operar inúmeras situações na nossa vida, desde que eu ore e eu tenha fé. Vamos orar? Senhor Jesus, queremos louvar a Ti, porque Tu é o nosso primeiro assessor. É aquele que nos conduz até o Pai. É aquele que transforma nós pecadores em santos, filhos de Deus separados para o Senhor. E queremos louvar a Ti, porque além disso, Senhor, depois da Tua morte, Tu enviaste o Espírito Santo para ser o nosso intérprete, a pessoa que traduz as nossas orações, que traduz o nosso falar com o Senhor e que também atua em nosso coração, que revela a vontade do Pai ao nosso coração. Por isso eu quero Te louvar, Senhor, e agradecer imensamente porque somos irmãos em Cristo. Somos a família de Deus e temos visto isso em alguns momentos no nosso caminhar. E como é bom, como é maravilhoso sentirmos esse afeto, esse amor entre família e entre irmãos. Por isso eu louvo a Ti, Senhor, e que a Tua vontade seja feita em todos nós. Em nome de Jesus Cristo. Amém.